Olá galera, Fred Rosalino aqui. Estou em Serra Grande, na Bahia, um lugar fantástico aqui próximo de Itacaré, próximo de Ilhéus. E vim conhecer aqui uma casa feita com estrutura de bambu, usando bambu da espécie Guadua angustifolia, produzido aqui mesmo na região, né, aqui na Mata Atlântica. E vamos conhecer um pouquinho aí. A proprietária é a Patrícia Avalon. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho dessa casa. De casa. Que legal, hein? Casinha praticamente quase 3 pavimentos aí, né? Na verdade 2 pavimentos. Oi! Opa! Que legal! Prazer! Que bacana! Então a gente queria conhecer um pouquinho a tua casa aí. Que legal, hein? Uau! É o Castelo das Flores. Que bacana. Por onde eu entro aqui? Esse é o caminho. Uau, que legal, hein? Que legal. Então aqui a gente... Casa da Patrícia praticamente 3 pavimentos, né, Patrícia? Na verdade, daria até para aproveitar a parte de baixo ali, né? Mas aqui a gente tem uma estrutura com bambu da espécie Guadua angustifolia, né? Como disse, produzido por aqui mesmo. E... Patrícia, conta um pouquinho da história. Por que você resolveu fazer uma casa de bambu, né? Qual que foi a sua motivação para isso? Qual foi a sua motivação para? Então, quando a gente está no meio, né, da bioconstrução, da permacultura, da agroecologia, é uma militância como um todo, né? A gente vai seguindo o caminho do coração e vai sentindo um chamado forte. Eu, na verdade, me emocionei quando vi a primeira casa de bambu, né, casa do Gabriel, lá em Aritaguá. E é isso, é como eu estava contando uma certa vez, parece que o cupido me flechou, né, bateu forte, assim, uma sensação, e eu resolvi, escolhi, né, fazer essa casa, assim. E aí você fez o projeto? Eu desenhou a casa? Meio que um pouco nas pressas, por conta das eleições com Bolsonaro, né, acho que estava todo mundo apavorado de medo, o que ia acontecer, era todo o dinheiro que eu tinha. Não sabia se ia conseguir ter outro dinheiro desse na vida, depois de 7 anos de trabalho no comércio. E daí eu resolvi, de uma hora para outra, assim, já fazer o desenho e fui atropelando as propostas dos arquitetos, porque eu queria fazer de um jeito, cada arquiteto do seu jeito. E, na verdade, não tinha ainda conseguido nenhum arquiteto do bambu, né? Foram experimentações, foram tentativas, e o próprio construtor, por uma imaturidade na época minha, porque na verdade eu não sou construtora, né? Eu esperava que eu tivesse esse aparato dos profissionais de acolhimento das minhas inspirações, da minha vontade, e não tive muito acolhimento, e acabou que eu entreguei o projeto para um construtor que fez o desafio, né, de fazer a primeira casa dele de bambu. E dessa experiência, todos nós aprendemos, né? Tanto é que hoje eu deveria ter feito um curso de bambu para poder construir minha casa de bambu, e hoje eu estou proporcionando curso de bambu para que as pessoas se atentem em relação aos cuidados do bambu, né? Que o bambu ele tem essa aparente fragilidade, mas é um material muito resistente, mas a gente precisa conhecer mesmo, né? As possibilidades técnicas, né, e conhecimentos para que seja tudo bem tranquilo, né? E a gente possa ter uma relação com os profissionais, né? E se você fosse dar um conselho para quem
assim como você de repente se encantou com o bambu e está querendo construir, né? Porque a gente fala assim, uma casa de bambu, né? Assim, tem muitos elementos aqui de bambu, né? Então a gente tem pilares, vigas, tem as estruturas do piso, a estrutura do telhado, tesouras. Então assim, a estrutura como um todo é bambu, né? A gente tem aqui as paredes de tijolo, solo, cimento, tem umas paredes com tábuas de pinos também, o piso, mas assim, majoritariamente aqui a economia de concreto, né? O que não foi usado de areia, cimento, brita, é muito grande. Não, então, fora que a casa tem uma abertura, né? Ela é praticamente toda ventilada. Sim. A gente está na Bahia, né? A Bahia a gente tem um clima muito quente, então é interessante realmente ter muita ventilação, muito sombreamento. E eu queria trazer uma questão, né, que foi assim, aconteceu de uma forma mais instintiva e natural, é que esses espaços vazios da casa no alto, né, eles fazem com que toda a ventilação ultrapasse a casa, atravesse a casa e não cria esse contraventamento, né? Essa, tipo, não sei, tecnicamente vocês desculpem, não sei como, mas a casa não vai criar uma... Ficar balançando, como diz, né? Porque o vento não vai, aqui tem muito vento, né? Então ele não vai criar essa... Então o vento ele circula por toda a casa, né? Sim, sim. Então foi uma coisa que depois da casa pronta que foi constatada. Entendi. Quando você tem a casa toda fechada, você tem uma barreira, né? Realmente o vento tem uma pressão maior. Mas a gente também, nesse caso, tem uma questão que é o vento entrar e querer sair. Então, assim, por exemplo, se o vento predominante tiver aqui, por exemplo, dessa varanda aqui, que é uma vista linda aqui, se o vento predominante tiver aqui e não tivesse nenhuma barreira, o vento entrasse com tudo e não tivesse nenhuma saída para ele, esse vento ia exercer uma pressão muito grande dentro. Então é uma questão toda. Mas voltando àquela pergunta, o que você aconselharia assim, para a pessoa? Bom, ela, assim como você, não tinha nenhum conhecimento, não sabia quem fazia, não sabia nada. Então, quais são os caminhos aí que você hoje recomendaria? A primeira coisa primeiro assim, não criar uma resistência com relação ao valor do bambu, que é a primeira situação inicial, né? Que é a compra da matéria-prima. Todo mundo pergunta quanto que custa uma casa de bambu. E eu vejo que depende do projeto. Essa casa ela não foi cara para a estrutura aparente que as pessoas acreditam que tenha sido, né? Por causa que ela ficou muito alta, né? E ampla. Ela não ficou uma casa cara, né? Então, a primeira coisa é o tipo do projeto. Então, não criar assim já descartar a possibilidade de fazer sua casa de bambu, se não houver ainda um projeto, uma iniciativa assim, até de forma criativa, né? Porque essa história de ter 3 patamares, eu coloquei a lavanderia, aproveitei o espaço de baixo. Sim. Então não precisa de um teto em comum da cozinha e da lavanderia, não precisa de um quarto teto. A lavanderia fica embaixo desse degrau aqui. Exato. Sim. Eu aproveitei o relevo, a geografia do lugar, né? Enfim. Então, eu diria que eu não teria... se eu não tivesse usado de criatividade aqui, eu não teria condições de fazer de construir uma casa de bambu mesmo, né? Ainda mais na situação atual do país, né? Então a primeira coisa eu acho que é isso. A segunda coisa realmente é muita pesquisa. E você ter segurança, você ter confiança, né? Não desconfiar dos profissionais de que o bambu ele vai durar a vida inteira se você tem os procedimentos adequados, né? Que ele merece. Então é importante você, assim... Porque geralmente as pessoas vão construir uma casa, a sua própria casa, estão acostumados com o sistema de concreto e alvenaria, e que tantas pessoas conhecem o sistema, que a pessoa não está preocupada com nada, né? Está preocupada ali com o acabamento, principalmente. Sim. Nesse caso não, o bambu você aconselha então a pessoa que vai construir, que seja leiga, que aprenda antes de começar essa empreitada. Nível de manutenção, principalmente. Entendi. E antes de comprar, quais os materiais? Por exemplo, aqui, o que aconteceu, né, que foi uma coisa desesperadora para mim, é as conexões com as barroscadas, né, entre um bambu e outro. Que a barroscada é esse material que a gente conecta um bambu com o outro. E elas foram compradas com material, são galvanizadas. Sim. O que se recomenda é de inox. E na época eu não fui muito mais caro também, né, de inox. Não fui orientada, né, olha, você quer escolher de inox, galvanizada? Entendi. Para a preocupação que deu,
ainda mais a gente está na frente do mar, eu até, de repente, investiria um pouco mais de dinheiro para ser tudo de novo. Sim. Né? Até para dormir tranquilo, né? Como diz. Para dormir tranquilo. Porque agora a gente está tendo que pegar peça por peça, passar um antiferrugem e depois colocar uns arcão por cima. Sim. E até silicone por cima ainda, tipo 3 camadas de proteção para poder proteger as portas. Né? Em relação à mão de obra para execução, o que você recomendaria para quem também vai... Mão de obra? Tipo, como encontrar essa mão de obra? Primeiro, um profissional que gosta do bambu, que aprecia o bambu e que veste a camisa do bambu. Não é uma pessoa qualquer que tem as habilidades e vai te enrolar, e vai te... Como normalmente acontece nos ambientes de obra, né? Que a gente fica sem saber o que está acontecendo, mas é uma pessoa que tem essa relação com o bambu e no sentido como um todo, né? Com a vida, com as pessoas, né? Eu acho que construir uma casa não é simplesmente só construir uma casa. Pagar alguém, uma pessoa habilidosa, né? É ter uma relação de dignidade contigo, de ética, de respeito, né? Eu acho que isso é fundamental. Fundamental a mão de obra. Coisa. E o bambu, ele traz também, né? Hoje para nós, assim, essa cultura. Essa reflexão, né? Dar cuidado com as pessoas, com nós, uns com os outros mesmo, né? Porque não adianta técnica, né? Assim, tem com que certeza. Além, somente técnica. Né? E, assim, como é que você sente morando? Que você acha que o material ele te traz uma sensação diferente do ambiente? Como que é essa relação do bambu com o dia a dia, o morar, o viver? Eu preciso redescobrir essa relação, porque foi tanta luta para construir essa casa que eu ainda não vivi, esse prazer. Tá certo. Mas a sensação que eu tenho é essa, que eu não consigo sentir a mesma coisa que as pessoas sentem quando elas entram aqui. Entendi. Ainda não consegui. Eu ainda quero ter esse desfrute, quero poder entrar numa relação mais orgânica, porque a princípio foi uma relação mais de missão mesmo, né? De fazer essa casa acontecer, ser terminada. Mas assim, o bambu ele é encantador, né? Acima de tudo. Eu tinha uma relação muito parecida quando eu trabalhava com um evento. Então eu montava estruturas e cenografias e passava 10, 15, 20 dias, dia a dia, virando noite, montando aquela loucura, e gente, e dificuldade. Quando eu terminava de montar, eu não queria nem saber de evento, eu não ia no evento mais. Exatamente. Então eu entendo totalmente essa relação, e até mesmo com o cliente, às vezes você passa 10 meses, 1 ano construindo uma casa, no final... Mas é isso que você falou, quando você vai relaxando, você vai passar essa dificuldade toda que aconteceu, vai se dissipando, vai se distanciando, né? E é isso, e é assim, a manutenção, nosso corpo a gente precisa de manter, né? Nosso corpo a gente precisa de manter. E não manter uma casa, parece que é uma coisa meio que não existe. Você tem que manter. Tudo bem. Isso existe para qualquer tipo de casa convencional, porque uma vez eu perguntei para uma das pessoas que me ajudaram aqui a terminar a casa, o Elton, eu falei, vem cá, mas o bambu, a manutenção dele, ele falou para mim, olha, é igual madeira, a madeira também não tem que ficar botando verniz, não tem que ter proteção, é a mesma coisa, então a gente também precisa. Concreto, precisa pintar. Porque a primeira coisa que eu senti foi assim, gente, vai me dar 3 vezes mais trabalho para cuidar dessa casa, mas eu vejo as outras casas, o trabalho que dá é o mesmo trabalho, né? Agora sim, o bambu me trouxe uma coisa assim, muito importante, né, na vida. Apesar de eu não entrar na casa e ainda ter assim, essa sensação de como é que eu vou dizer assim, da leveza que ele proporciona, digamos assim, que é a sensação que as pessoas têm, o bambu me trouxe uns ensinamentos fundamentais assim, para a minha evolução, né? Que é a paciência. Né? Eu pensava que eu construía essa casa, porque me falaram que essa casa ia ser construída em 6 meses. E foi um pouco mais que isso. Então, a paciência que a gente tem que ter com o bambu, até o próprio manuseio do bambu, ele tem outro tempo diferente da obra convencional. A flexibilidade de lidar com as pessoas da obra, né? Que todas as situações que eu tive que trazer pessoas para terminar a casa, né? E, de certa forma ainda é um mundo muito machista, né? Ou não teve esse? Flexibilidade, só que no início eu não tinha nenhuma flexibilidade, eu queria mandar todo mundo para aquele lugar.
a cooperação, né, o sentido também até da relação com os bambuzeiros do país, a gente se cooperar com as pessoas ao meu redor, me ajudando. O bambu ele não nasce sozinho, né, ele está sempre em bando, né, então, e tá um junto do outro para evoluir, essa é a ideia. A sabedoria no vazio, né, a gente se esvaziar para poder adquirir mais conhecimento, né, ter mais humildade. Então, assim, são valores que eu acho que durante a construção da casa eu fui na tora tendo que aprender, né? E o principal nos tempos de hoje que o bambu traz para nós, assim, até para a gente fazer curso de bambu e conseguir manter uma jornada do bambu, para a gente conseguir terminar uma casa de bambu, para a gente lidar com o mundo como está agora, é a resiliência, né? A resiliência é, para mim, o valor do mundo atual, assim. Nós vamos precisar ser muito resilientes. É como o bambu, né? Como diz que ele dobra com a neve, quando a neve derrete, ele volta, né? Tem essa capacidade de se reerguer. E é importante você estar atento e disposta para receber esses aprendizados, porque senão vira só sofrimento, vamos dizer assim, né? Sim. Então, assim... o que eu olho, né? A Patrícia, de antes, do passado, ela passou por tudo isso para ela buscar atingir um aprendizado de buscar esse reino de Avalon, né? Esse reino da saúde, da beleza, né? Da abundância, da né? alegria, exatamente. Legal, vamos conhecer então um pouco a casa aqui. Ó, aqui tem uma varandinha bem bacana. Essa varanda aqui é interessante que o guádua, ele permite aí você ter vários diâmetros diferentes. Tem guáduas de até 14, 15 de diâmetro e tem guadas mais finos, de touceiras mais novas. O Asper também ele proporciona isso, né? E aqui utilizou ripa de madeira, madeira serrada, telecerâmica, né? E uma varanda num lugar muito bacana. Foram instalados vidros aqui na... Aqui vai ser o palco do rock, né? O palco do rock. Tô doido para fazer um rock aqui. E vamos entrando aqui, muito bacana. Esse tijolinho ecológico também funciona muito bem. O tijolo ele ajuda no travamento também da estrutura, entendeu? Sim. Ele serve como contraventamento. Então a gente chama de parede diafragma, parede rígida. Eu tenho uma história para contar, viu? Que é o Castelo das Flores, tem uma história para contar. Peraí, deixa eu dar uma olhada nessa. Olha que escada bacana que foi feita aqui, uma escada em leque, madeira. Então, a história dessa casa também passou por uma situação, porque a ideia dela ser alta era para a gente ter vista. Certo. E o que aconteceu? A primeira pessoa que tentou ajudar a terminar essa casa, quando eu rompi com o primeiro mestre de obras, ele queria subir com a parede de tijolinho até lá em cima para travar a casa. Entendi. Porque como a casa ficou com alta, Sim. e ele não era engenheiro, e ele estava me ajudando a terminar a casa, e ele não queria assumir uma responsabilidade. Ele falou, não, eu preciso subir com a parede de tijolinho até lá em cima. Imagina o meu desespero. Eu planejei para botar o fogão, para ter uma vista. E aí eu, assim, quase surtei. Né? Mas essas mãos francesas aqui fizeram esse isso processo. Foi o Ivan. Não, e até mesmo essas paredes de baixo aqui, elas já dão uma travada, ó. A arquiteta, outra também arquiteta que queria assumir a casa, ela queria que suspendesse essa parede toda até lá em cima. Entendi. Né? E eu acho fundamental, eu achei estranho, eu senti mais uma vez no meu coração dizendo que não era para fechar a casa inteira, né? Que a ideia agora, o que é? Tampar essa trepadeira, ela vai dominar e essa trepadeira ela vai fazer todo... Aqui futuramente, se você quisesse, para botar até uma esteira. Pode botar um tesouro, pode botar uma esteira dessas de babaçu. Você pode fazer um monte de coisa. Esse visual, porque eu subindo aqui da escada, eu tô subindo aqui, eu vejo o pôr do sol. Não, é maravilhoso mesmo. Aqui na Bahia você tem essa vantagem de você poder realmente ficar com o ambiente aberto. Você não tem... Olha, vamos dar uma olhada nessa escada aqui, ó, que escada bacana, hein? Que legal. Que escada linda. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu achei muito interessante. Então, o banheiro. Esse banheiro. A arquiteta queria colocar uma parede. Peraí. Então a gente tem uma pia aqui de fora, tijolinho. Aqui é laje, né? Aqui é concreto, essa base aqui é em concreto. A arquiteta queria me forçar que eu colocasse uma parede, igual um apartamento. Uma parede daqui até aqui e um negocinho assim, mesmo modelo de um apartamento convencional de cidade. Aí eu falei, não, eu bati o pé e falei, não, eu quero um banheiro que eu possa ter uma relação com o mundo lá fora, certo. E aí, pra mim,
Ó, o forro ficou bem bacana esse É muito forro. simples, Ficou bem Isso é bacana. reaproveitamento de pinos. Esse aqui é o que? É um cimento queimado? Cimento queimado. Ó, cimento queimado bem bacana aqui. Coloridinho, azul. Bem bonito. Tem uma técnica que chama Tadrelact. O pessoal tá usando mais ou menos o aspecto fica assim. Vem ver como é que a gente vê o pôr do sol subindo. Por isso que essa casa ficou toda aberta, né? Vamos lá, Se vamos dar uma você vem subida subindo aqui. aqui, olha, a escada, aí quando eu... Às vezes a gente tá triste, assim, vem subindo a escada, de repente tem um ângulo da casa, assim. É, muito lindo. E Né? é interessante Eu que vejo o pôr do sol hoje, ali hoje tá um dia assim bem sem luz, né? A luz tá Daqui a gente vê a nublado, lua. mas quando ele tá um sol Não, a gente ou vê final de tudo. tarde, o Vê bambu ele tudo. fica maravilhoso, fica todo muito lindo. Não, e aqui a gente vê a lua, né? Essa abertura aqui, Entendi. ela foi, pra mim, eu achei que era um erro. E ela aconteceu achando que era um erro. E aí, quando eu descobri o sentido daquela abertura, é que dá pra ver a lua. De dentro do banheiro, tomando banho, eu vejo a lua. Legal. Na cozinha. Ó, aqui a gente tem uma estrutura de barrotes com bambu, né? E um piso de tábua de pinos. Ficou bem legal, muito bom. É uma espécie de tesoura aqui, né? Foi o que o Ivan, né, trouxe como solução para travamento Sim. da casa, Ivan Grave. Sim. Para mim, um dos melhores engenheiros assim, do futuro, assim, esse super visionário. Legal. E aí, pra gente não levar esse tempo nessa pra fazer situação da nessas boca de bocas, peixe né? que demora, como ele só tinha poucos dias, então a solução foi uma opção, né? Tá, legal, legal. Ok. Funcionou legal. Aqui a gente observa, a gente tem uns caibros com o guádua também mais fininhos aqui, né? E essa tesoura fazendo contraventamento nos dois sentidos aqui, né? Nesse sentido e no sentido de cá. Funciona legal. Muito bacana, hein? E aí a casa fica bem leve. Olha que coisa linda esse. Porque não precisa, né? Que Porque o bacana. armário é um cabide, né? Uau, que bonito, hein? O armário é esse bambuzinho. Aqui você aluga esse quarto aqui para as Sim. pessoas, faz um São locação. um acolhimento para pessoas que estão passando em Serra Grande, precisam de uma Entendi. noite, 2 noites, né? Que bacana. Pessoas de passagem. Isso aqui são esteiras de talo de piaçava, né? De dendê. Nossa, ela é maravilhosa demais, essa esteira. Uau. E nessa relação com 360 graus de vista, né? Do meu quarto eu consigo, pelo fato de não ter paredes, do meu quarto eu consigo ver o pôr do sol do outro lado. Sim. Então são 360 graus mesmo, né? Aqui você já usou o pinus, né? Pinos. O pinus, a tábua de pinos, justamente para não fazer peso em cima dos bambus lá embaixo, das vigas lá embaixo. Os bambus aqui foram todos tratados por injeção, né? A gente observa aqui os furinhos, então foram feitos furinhos aqui e injetado possivelmente foi aquela solução com ácido bórico bórax e possivelmente uma cipermetrina. Muito legal, hein? Muitas das ligações aqui são com barra roscada, outras são com parafuso. O ideal desses barrotes aqui é que eles fiquem sobre a viga, né? Não de topo assim. Então, quando for construir, quando for fazer piso, sempre trabalhar com esses barrotes em cima da viga. É a situação melhor. Nesse caso aqui funciona também, está bem reforçado, mas o ideal é trabalhar em cima da viga. E como a permacultura, né, traz ensinamentos, a permacultura foca tem na solução, né? Uma outra estrutura, bem bacana. Também com telha cerâmica, ali uma cozinha. Uns guardas aqui de mais ou menos uns 12 de diâmetro. Muito legal. Muito legal.
Então, Álvaro, eu queria agradecer aí a visita, tá? Queria agradecer o convite de ter vindo para cá para participar dessa jornada do bambu. Acho muito importante a gente divulgar o bambu aqui nessa região de Serra Grande. É muito importante a gente trabalhar o cultivo desses bambus, né, para a gente ter matéria-prima com preço acessível, para que todo mundo possa utilizar esse material, para que todo mundo possa construir sua casa, seja realmente acessível. E esse trabalho é muito importante e tá de parabéns, agradeço muito o convite. E conhecer a sua casa aqui, tá? Parabéns aí pela casa. E a gente quer também dizer que está muito feliz com sua presença aqui, né? Seguidores de Rosalina aqui no sul da Bahia. E acho que vai ser um encontro muito especial, assim, de muita humanidade, que não é só sobre o de bambu, né? A gente tem um sentido maior aí para estar junto. Eu que agradeço a visita. Legal. Então tá bom. Um grande abraço aí. E vamos seguindo, né? Pra frente. Pra frente.